Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Foi Jesus quem fez essa preciosa declaração. Faz parte do seu ensino sobre como devemos lidar com o dinheiro e com os bens. Eles não são neutros e têm o poder de nos escravizar e nos afastar do propósito de Deus. Nesta série, Uma Vida Biblicamente Próspera, aprenderemos como administrar esses recursos para a glória de Deus. Hoje, na nossa primeira mensagem, descobriremos que um coração rendido a Deus é a chave para uma vida sem estresse. Abra o seu coração para ouvir e acolher o que o Espírito Santo quer ministrar para transformar o seu viver. Vamos celebrar porque os planos do Senhor, nosso Deus, para cada um de nós promovem refrigério para nossa alma. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Muito bem, meus amados, nós vamos então, hoje para a nossa primeira mensagem desse tempo de 30 dias para uma vida biblicamente próspera. Nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor com tudo que lhe diz respeito. E se tem um assunto que é espiritual, é o ensino de Jesus que se une às mais de 6.000, diga assim, 6.000 referências sobre essa lida com o dinheiro e com os bens que a palavra de Deus ela nos oferece. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação, mas exatamente porque nós precisamos também ser salvos nessa área que é tão importante. Nós vamos passar aqui para você agora, brevemente, antes de entrar na palavra mesmo, como é que nós vamos nos organizar para esses 30 dias de campanha, onde nós começamos ontem, está aparecendo ali para vocês no slide que ela colocou, isso. Ontem à tarde, às 18 horas, nós tivemos uma live de oração, está lá no nosso canal do YouTube, se você quiser, você pode ir lá de novo, vai ficar junto com as mensagens, para que você também participe desse momento de oração, ao lado da sua família. Nós hoje, e no dia 30, que é o encerramento aqui desses 30 dias, nós faremos um jejum, não sei se você acompanhou, se você colocou a sua atenção nisso, mas hoje pela manhã, nós convidamos a igreja, e convidamos a igreja que vai se reunir à noite também, para que nós todos pudéssemos jejuar, e obviamente, me parece assim, um caminho natural, que o melhor cuidado nisso seria oferecer essa primeira refeição do domingo, tá bom? Caso você, pastor, deixei passar, não foi possível, descuidei da informação, e você quiser ainda neste domingo consagrar a Deus uma das outras 2 refeições dentre as principais, e ter um tempo de consagração a Deus, eu recomendo que você faça, e que você se una a isso que é um movimento espiritual, tá bom? E depois, além do jejum, nós temos alguns propósitos também. Então, para falar de jejum, eu não vou estabelecer para você, assim, quais são os dias em que você deverá jejuar, consagrando a Deus, no mínimo, uma refeição. Porque assim, às vezes para o Hugo, meu querido, a segunda-feira é melhor, por qualquer motivo. Ele vai dizer assim, eu consigo jejuar na segunda-feira e tirar um tempo de qualidade com Deus, para que eu possa orar, para que eu possa ler a palavra, para que eu possa passar um tempo com Deus e desfrutar do jejum. E às vezes para a nossa irmã Diane, é a terça-feira que é melhor para ela. Enfim, o que não deve deixar de fazer parte durante o mês de novembro, e não só durante o mês de novembro, Alexandre? Nós devemos ter isso como um hábito para a nossa vida, tá bom? Mas durante o mês de novembro, nós queremos lidar com estas coisas também através do jejum. Jesus, ele disse que o jejum tem um valor muito precioso, então eu acho que nós abrimos mão daquilo que é bom, daquilo que nos dá prazer, por algo que é muito melhor,
que só o Senhor pode trazer para a minha vida e para a sua vida. Então organize-se durante todo o mês de novembro, para que pelo menos uma vez por semana você possa jejuar e consagrar ao menos uma refeição. Pastor, eu quero ir além disso. Então você estabeleça a medida da quantidade de jejuns que você quer fazer. Pastor, eu quero fazer os 30 dias de jejum. Tudo bem, organize-se e faça. Além disso, nós temos alguns propósitos, tá bom? Eu particularmente não chamo necessariamente de jejum. Acho que pode voltar ali, filha, porque eu não disse tudo o que estava. Isso. Dentro desses propósitos estão algumas coisas importantes, tá bom? Então o que nós estamos sugerindo? Mas é uma recomendação forte, de que você também se organize, por exemplo, como um propósito com Deus, para não assistir nenhum streaming, tá? O mês todo, isso é com você. É um dia por semana, mais dias por semana, isso é com você. É entre você e Deus. Então você vai abrir mão, Netflix, Disney, Prime e assim por diante. Por que é que nós vamos abrir mão dessas coisas? Porque estas coisas também nutrem a nossa vida. Você sabe, todos nós de vez em quando damos aquela maratonada, não é verdade? Mas nós fazemos isso e gastamos tempo com isso. Agora, qual foi a última vez que você maratonou na Bíblia? Que você tirou um tempo especial para orar? Então, cada vez mais nós estamos dedicados a esse tipo de alimento e cada vez menos nós estamos dedicados ao alimento que é o alimento da vida. E chega um ponto em que isso vira pecado, você sabe disso, né? Então, a partir do momento que também você toma conhecimento com aquilo que a gente está compartilhando aqui, traz uma responsabilidade para a gente. Então, é um propósito para você lidar melhor com isso e equilibrar na sua vida, não é? O acesso que você tem a essas coisas. Não estou dizendo que não pode, estou confessando que eu também faço, mas todos nós vamos, no mês de novembro, para uma vida biblicamente próspera, nós vamos nos organizar melhor. Amém, meus amados? Tem outras áreas, agora sim, filhona, obrigado, querida. O próximo, não é? Também nada de games e afins, tá? Então, eu vi os meus filhos e ainda hoje eu sei que eles passam bastante tempo lá, não sei o Gustavo Vinícius, passa bastante tempo jogando tal, tem essas coisas, não é? Está aqui, está ouvindo, né, filho? Como eu sei que muitos de vocês adultos passam bastante tempo também. Então, estou propondo para vocês, estamos propondo que você também equilibre isso, que você tire dias em que você não vai por esse caminho de muitas maneiras que você sabe, da mesma forma para você dar espaço ao seu relacionamento com Deus. Mesma coisa em relação às redes sociais. Instagram, Face, TikTok, né? Então, eu sei que todos nós nos ocupamos de bastante disso. Então, é um mês especialmente dedicado para você colocar a sua vida espiritual em ordem. Para você trazer equilíbrio para a sua vida em relação a todas essas coisas. Então, eu espero que você leve muito a sério essa proposta. Tá? Então, nós estamos como igreja tomando uma decisão. Então, prosperidade bíblica, como nós aprenderemos nas 5 mensagens que nós teremos, não tem a ver apenas com dinheiro, mas é uma integralidade da nossa vida. Tem ainda, acho que um outro slide, acho que esse é o último, né, filhinha? Tem mais um ainda? Tá. Então, por exemplo, o que você pode ter como propósito também? Não comer massas, doces e outros assim que normalmente lhe trazem prazer. E tem mais um? É isso? Tá. Então, você abre mão de algumas coisas e você vai estabelecer na sua rotina, então, momentos para leitura bíblica, oração, louvores, buscando sempre a presença de Deus. É uma boa proposta, pessoal? Então, quando a gente sabe que a gente está, assim, comunitariamente envolvido com isso ajuda você? Para você ser mais disciplinado, abrir mão. Então, o que eu recomendo? Que quando você sair daqui da igreja hoje, você entregue o seu jejum, que você faça a sua refeição. Em algum momento hoje do dia, tira um tempinho e organize, faça a sua agenda. Nessa semana aqui, que dia que você não vai mexer com as redes sociais?
Que dia que você não vai maratonar, que você não vai abrir os streams, que dia que você vai abrir mão de algo que lhe traz muito prazer. Vai ser uma semana inteira sem massa, uma semana inteira sem doce. Patrícia, como que a gente faz? Meu Deus, minha amiga doceira. A gente sempre conversa, a gente gosta de doce, né, Felipe? Então como é que faz? Então a gente abre mão e a gente consagra esse prazer para o Senhor, né? Tá bom, gente? Entendeu? Então eu coloco essas coisas como propósitos e também o jejum. Deu para entender, certo, pessoal? Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo de número 6, e nós vamos para esse texto muito precioso, que é o dos versículos de 19 até o 34. Eu quero ler o texto todo, porque ele faz parte de uma mesma ideia do ensino de Jesus, de um mesmo ensino de Jesus, e nós vamos comentar algumas coisas hoje, porque nós temos mais 4 encontros pela frente para seguirmos falando a respeito de tudo que está envolvido nessa ideia de prosperidade bíblica. Mas vamos ao texto da palavra do Senhor primeiro. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas ou lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Você pode orar comigo mais uma vez? Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, Deus amado, pela bênção da Tua presença em nós e por estarmos tão enriquecidos e no Senhor providos em Cristo Jesus. Estamos assim, Senhor, fartos por conta de tanto que já recebemos e não o fizemos por merecer. E não temos condições de comprar nada disso, nem o Senhor deseja que seja esse o nosso movimento. Por isso, nós queremos nos consagrar ao Senhor, nesse primeiro momento do mês de novembro, tendo participado na mesa do Senhor e já tendo feito aqui muitas declarações da nossa fé, orado uns pelos outros. Nós te agradecemos por tanto que já vivemos aqui. E agora nós queremos ouvir um pouquinho da Tua palavra, orienta a nossa vida e assim glorifica o Teu nome no bendito fruto
que nós viremos a manifestar, ó Deus, que nós compartilharemos com outros e do qual nós desfrutaremos também. Nós assim e para isso oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Prosperidade bíblica, meus queridos irmãos, basicamente é viver debaixo da bênção de Deus, realizando o propósito para o qual nós somos chamados. Basicamente é isso. Né? O que é uma vida próspera? É uma vida que está completa, que está satisfeita, que está, portanto, num estado de contentamento, pelo simples fato de ser um filho de Deus, de ser membro da família de Deus, de fazer parte da obra de Deus e de desejar, com tudo o que a gente carrega de consciência e colocando o nosso coração nisso, de fazer a partir de quem somos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós podemos ainda vir a saber e ampliar, e com tudo isso consagrarmos quem somos e tudo que temos ao próprio Deus. Porque tudo nós recebemos do Senhor. Então envolve fé, obediência, confiança, sabedoria. Fala comigo assim: fé, obediência, confiança, sabedoria. São essas coisas que a gente precisa. Entenda bem, essa é uma revelação bíblica, não é? Tudo que nós temos foi o Senhor quem deu. Entendeu? Então é o Senhor quem do nada fez todo o universo, e foi a partir da matéria já criada, que Ele tomou do pó da terra, decidiu dar espaço para a gente, soprou de si mesmo, e nós viemos a existir. Então a minha vida e a sua vida é esse sopro divino, por assim dizer, falando poeticamente, mas a minha vida e a sua vida, a começar disso, é Deus quem dá. Né? O dia que por qualquer motivo o Senhor decidir nos aspirar, nós já não acordaremos aqui, vamos acordar com Jesus. Está vendo como cheio de esperança? Nós vamos acordar com Jesus. É isso, entendeu? E tudo ou mais, conforme eu já disse também, foi criado pelo Senhor. Tá bom? Então, o feijão que você compra, né, ali no mercado, que foi distribuído por alguém, depois de alguém ter plantado, o primeiro momento dele na terra foi o Senhor quem fez. O Senhor deu uma ordem, e aí então, tudo ficou disponibilizado para mim e para você. Todo mundo entende isso? Você entende então, portanto, que tudo pertence ao Senhor? Você entende realmente isso? Tá, então por que a gente não vive de forma coerente? Então por que a gente não organiza a nossa vida a partir dessa consciência? Então é assim, gente. Quando é que a coisa se complica? Toda vez que a gente, portanto, age como um pecador. Pastor, você vai de novo nisso? Mas então, a gente precisa seguir. Eu preciso, você precisa também. Então o que a gente precisa entender? Que eu pego a vida e tudo o que Deus colocou para que a vida possa ser possível, ser viável, para fazer do meu jeito. Isso é pecado. Então, tudo aquilo que nos desabilita a viver como o Senhor, Ele estabeleceu, é um caminho do pecador. Entende? Então a gente vai sendo salvo na nossa vida, na medida em que a gente vai tomando consciência dessas coisas. Então 30 dias para uma vida biblicamente próspera, é para a gente de novo pensar algumas coisas, muitas delas das quais a gente já sabe, mas para a gente tomar postura, para a gente se organizar de verdade com tudo que a gente deve. Por isso que tem jejum, por isso que tem propósito, porque é espiritual, gente. Nós precisamos de uma ação sobrenatural na nossa vida que desabilite algumas forças que operam em nós. Tem o pecado, né? Tem o homem interior, tem eu mesmo, meu maior inimigo, e tem as forças operacionais das trevas que
não contribuem e não favorecem. Então a gente sabe que esse mundo é um mundo extremamente materialista, onde o ter é mais importante do que o ser. É isso que define a grandeza das pessoas para a sociedade humana, né? O quanto de sucesso profissional e o quanto de bens acumulados essa pessoa ela alcançou. E isso domina uma cidade, não é verdade? Então vamos falar sério? Vamos pensar assim, a gente está numa cidade pequena, a gente não vai ficar especulando aqui, mas é bastante provável, né, que nós tenhamos um número pequeno de pessoas que seja dono da maior parte das propriedades. Quem que você acha que estabelece o valor do aluguel que você vai pagar? São essas pessoas. Você entendeu? Então por que as coisas elas são como elas são? Elas são porque é o poder econômico que fala alto, é o poder econômico que manda. Você entendeu? É o poder econômico que manda. Você sabe que é assim. Então, é por isso que a gente precisa prestar atenção no ensino de Jesus sobre como nós lidamos com o dinheiro e com os bens. Esse ensino que nós lemos aqui está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Quantos estão comigo ainda? Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. É ensino de Jesus concentrado, consolidado nesses capítulos. Mateus organizou assim. E ali você vai ter promessas do reino, questões de caráter, vai ter a lida sobre muitas coisas, muitos temas da nossa vida. E no momento imediatamente anterior à maneira como Mateus organizou sobre a nossa lida com o dinheiro e com os bens, porque isso aparece no nosso estilo de vida. Aparece. Entendeu? O carro que você compra com o seu dinheiro, as pessoas veem você circulando nele. A maneira como você constrói a sua casa, as pessoas observam como foi que você investiu. Quando as pessoas entram na sua casa, elas sabem como foi que você mobiliou. E a gente tem uma noção, aquele imóvel lá não custou menos do que 3 mil reais. É um adereço. As pessoas sabem. Você acha que não sabe? Então, o Mateus ele organiza assim, ele vai daquilo que é mais privativo, por exemplo, ele diz assim, você vai dar esmola, não faz festa contando para todo mundo o que você fez, o que a sua mão direita fez, a sua mão esquerda não fique sabendo. Não é num âmbito mais íntimo, mais privativo? Mas tem uma orientação para isso. Tem orientação aqui sobre a oração. E ele vai dizer assim, olha, quando você for orar, entra no seu quarto e fala em secreto, e o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Ambiente privativo. É aquilo que acontece nos bastidores quando ninguém está vendo. Sobre o jejum também, quando você for jejuar, não faz questão que as pessoas vejam, nossa, por que você está assim, tão caidaço? Sabe o que é? Estou em jejum. Enfim, tá? Só que, brincando um pouquinho com a coisa, Jesus diz, olha, que tem os aspectos que são mais íntimos, mais particulares, mais pessoais da nossa fé, da nossa espiritualidade. Só que, como eu já disse, quando vai para essa área da nossa lida com dinheiro e com os bens, isso define, aparece, isso expõe como é que a gente se organiza com essas coisas. Entendeu? É isso. Porque na vida que a gente leva, a gente, por conta de uma comparação que a gente faz com muita gente, ou com base, assim, às vezes, nas pressões que a gente recebe da sociedade, sobre o que é que, de fato, a gente precisa ter, de que maneira que a gente precisa viver, nós recebemos essas pressões. E isso causa estresse. Causa um estresse emocional a partir de uma pressão social sobre como é que a gente deve viver. O que é que a gente precisa alcançar para a gente dizer para as pessoas que a gente está dando certo? Tem muita gente que não percebeu ainda, mas que muitas coisas que você quer são assim parte de uma mentalidade mundana. Então você vai comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar a pessoa que você não gosta. É assim. Então tudo está envolvido.
Tudo está envolvido. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente está num tempo muito complicado de muita gente seduzida por muita coisa. Eu contei ontem na live e conto de novo. Tem um casal de verdade, que foi atendido por um pastor de verdade, em algum lugar aqui do nosso país. Eu não vou repartir aqui com vocês, para não expor mais do que eu preciso. A esposa enfermou, doença grave. O marido tinha bastante tempo de trabalho numa empresa. Você sabe que para algumas doenças a pessoa pode sacar o fundo de garantia. E quando saca o fundo de garantia, por conta de doença, é para você investir aonde? No tratamento da pessoa que precisa. Pois o cidadão foi diante do drama da família e pegou o dinheiro do fundo de garantia e, ao invés de se organizar agora para usar esse dinheiro para o tratamento, ele jogou. Aí você sabe o que aconteceu? Ele perdeu. E por que ele jogou? Porque existe aí, todo jogo de futebol que você abre, tem uma proposta lá para você apostar. As apostas, elas estão popularizadas faz tempo. Nenhuma rifa, ela é assim, inocente. Só para você pensar no conceito, um joguinho de bingo. Tudo, gente, que envolve alguém que ganha para a maioria perder, é problema. Tem um jovem de 27 anos no Reino Unido, ele é o primeiro jovem nessa faixa etária que ficou rico do jeito que ele ficou rico, sem ter herdado nada de ninguém. Sabe como que ele enriqueceu? Porque ele criou aí um algoritmo de jogo, e é jogo online, todo mundo joga, e ele enriqueceu às custas de uma infinidade de famílias que ao redor de todo mundo está sendo destruída, porque querem dinheiro fácil. Eu já disse para vocês e digo de novo, Deus diz assim, vocês têm que trabalhar 6 dias, descansar 1. Eu abençoo o fruto do trabalho. Entendeu? Então não recomendo para você nem ficar aí prestando atenção nos 850 milhões da Mega Sena da virada. Não caia nisso. Gente de Deus não se envolve com essas coisas. E se você se envolve é porque você não confia em Deus. Desculpa dizer, alguém tem que te falar. Está dito. E não volta atrás. É assim que eu penso, é assim que eu me organizo, e é assim que eu recomendo para quem quer ser rebanho de Deus, que Deus me tem confiado. Agora, o que você vai fazer com isso, deixa eu dizer bem claro, é problema seu, resolva-se com Deus. Está dito. Então, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso aqui não é para ofender. Isso aqui é porque as coisas, e tem coisas que têm que ser ditas com clareza. Fui claro? É assim, ponto. Pronto. Então, permita-me ser seu pastor. Permita-me pastorear com tudo que eu preciso, com tudo que eu devo. Né? Então, vamos ao texto da palavra do Senhor. Um coração rendido a Deus para uma vida sem estresse é a nossa proposta aqui. Primeiro que Jesus não está dizendo que, assim, não é proibido ter, não é proibido ser rico. Tem gente que tem facilidade para fazer dinheiro fruto do seu trabalho. Gente assim que começa do nada e a pessoa consegue alcançar, assim, algo, né, extraordinário. Jesus não está dizendo que é proibido ter, que é proibido ser rico, que é proibido ser previdente. Então já vamos aqui a uma pequena lição que vocês vão me ouvir várias vezes durante o mês. Não gaste tudo o que você ganha, mesmo que você ganhe pouco. Encontre um jeito de guardar nem que seja um pouquinho por mês. Não gaste tudo o que você ganha, mesmo que você ganhe pouco. Encontre um jeito. Encontre um jeito de você se organizar para essas coisas. O que Jesus ele está condenando é acumular. Diga assim para mim, comigo. Acumular. Acumular. Veja se eu estou dizendo alguma coisa que Jesus não tem ensinado. Versículo 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra. Em outras palavras, não acumule. Não acumule. Então, essa que é a questão. O seu coração está aqui na terra ou o seu coração está lá no céu?
Então, é prestar atenção em como nós nos organizamos na vida. Disse, fala-se, conta-se que Alexandre o Grande, já ouviram falar do grande conquistador grego Alexandre o Grande? Quantos ouviram falar? Ouviram falar? Sim. Conta-se que ele pediu para que quando ele fosse levado no seu caixão, as suas mãos fossem deixadas do lado de fora. Dá para entender essa imagem? Que ele está dizendo assim, eu quero que todos saibam que quando termina por aqui, a gente não leva nada com a gente. Alexandre o grande conquistador grego, hein? Com as mãos para fora do caixão. É uma boa imagem, não é? É uma boa ilustração de alguém que tinha uma mente expansionista, mas que teve assim um insight, né? E deixou isso como uma proposta para todo mundo parar e pensar também. Interessante, quando eu li isso, falei, pois é, olha o cara comunicando uma coisa que é uma verdade que a gente precisa levar em conta. Então, qual que é a questão do acumular? É o de acumular de forma egoísta. Você sabe que quantos são os discípulos de Jesus aqui? Homens e mulheres que querem ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Então presta atenção, quanto mais você tiver, mais responsabilidade de abençoar o reino de Deus você terá. Tudo bem para você isso? Tudo bem para você isso? Quanto mais você tiver, maior será a sua responsabilidade por tudo que significa reino de Deus. Você entendeu? É isso. Porque assim, só para a gente entrar nisso assim um pouquinho, que a gente vai ter que entrar em alguns momentos, né? O que vale mais para Deus? O dízimo do rico ou o dízimo do pobre? Vou perguntar de novo, é difícil a pergunta, gente. O que vale mais para Deus, o dízimo do rico ou o dízimo do pobre? Não, o que define o que vale para Deus é a fidelidade de um e de outro. Porque ou tem ou não tem. Entenda uma coisa, ou você é ou você não é. Não tem desculpa, não tem argumento, não tem o que você dizer. Ou é ou não é. Quem é permaneça, quem não é tem que se tornar. Porque senão é pecado. Ô pastor, é pecado. Porque a gente já começou bem, vocês concordaram comigo e disseram assim, tudo é de Deus, então você não tem nada. Sabe aquela pessoa que faz, eu vou dar uma ideia, hein, para você se organizar para o mês que ainda dá tempo. Olha que coisa boa que eu vou sugerir para você assim. Será que não tem jeito de eu dar menos dízimo? Tem, pede para Deus baixar seu salário. Senhor, quero dar menos dízimo. O senhor não pode dar um jeitinho, conversar com o meu patrão, para ele dar uma reduzida no meu salário? Faz isso, irmão, vai dar certo. Aí vai ser a oração da dona Marlene Aparecida de Oliveira, que descansa com Jesus. Uma vez eu estava com a dona Marlene, você já escutou isso? Escuta de novo que vale a pena. Estava indo de Missões Pioneiras para levar ela lá na rua Lucas Evangelista de Jesus, lá na freguesia do onde ela morava. O nome da rua que a dona Marlene morava, Lucas Evangelista de Jesus. E estava levando ela no carro, daí nós passamos em frente ao Anhembi. Ia ter um show de gente famosa no Anhembi. Daí ela começou a chorar. De verdade, assim. Ela não fazia drama. Mas ela falava, pastor, sabe quanto custa um ingresso para o show dessa pessoa? Ela falou assim, R$800. Eu oro a Deus para que Ele me dê recursos, porque eu nunca consegui dar uma oferta de R$800 na igreja. Tem gente que ora, porque tem um coração do tamanho que é o amor de Deus. Então, a sua oração para diminuir o seu, pode ficar tranquilo que o Senhor vai acrescentar por outro. Pode ficar tranquilo que Deus, se tem uma oração que Deus vai ouvir, é essa sua aí, que você fala assim, dá um jeito de diminuir a coisa. Só tem um jeito de você dar menos, é ganhar menos. Tudo bem para você? Levanta a mão quem quer ganhar menos. Então, se não é o seu caso, seja fiel e generoso. Seja fiel e generoso. Gente, deixa eu falar uma coisa para você.
A gente está se resolvendo aqui com umas coisas que tem a ver com libertação. Se você é do tipo que precisa de libertação nessa hora, não perca tempo. Começa aqui agora, enquanto você escuta, seja liberto. Enquanto você escuta, seja liberto. Enquanto você escuta, seja liberto. Seja liberto. Tá bom? Então, por que a gente precisa ter essas conversas assim? Porque acumular de forma egoísta, sem investir naquilo que é eterno, é pecado. Então, quando a gente é bom para fazer recurso, você tem que prestar atenção. Qual é o propósito que eu vou dar para isso no que eu sou bom? E como é que eu vou transformar valores materiais passageiros? Porque o que é que Jesus ensina? Que ele não só se desgasta, como ele está sujeito à perda. Então ele fala do quê? Ele fala de ferrugem. E ele fala de traça. O que a ferrugem e a traça fazem? Desgastam. E o que ele fala também? Que tem os ladrões. E os ladrões roubam, levam embora. Em outras palavras, tem perda. Então Jesus, ele é muito simples. Ele fala com gente inteligente como eu e você. Quantos são inteligentes aqui? Então quantos estão entendendo? Jesus está dizendo o seguinte, ó. Você tem que definir o que você vai fazer da sua vida financeira. Quantas pessoas vão morar no céu por causa da sua generosidade? E quantas pessoas não vão morar no céu por causa da sua avareza? É isso que tem que resolver. É assim que uma mente biblicamente próspera, ela funciona. É assim. Presta atenção que eu vou dizer para você. Mateus. Você, Mateus. Se um dia, Mateus, você chegasse para mim, assim, pastor, eu vou te dar um relógio de 250 mil reais. Ô glória! Aí eu vou perguntar para você o seguinte, eu posso vender para fazer com esse dinheiro aquilo que eu entender Deus me mandar fazer com esse dinheiro? Desculpa ficar olhando para você, assim fica bem pessoal a coisa. Para ilustrar para todo mundo. E você falou, não, é para você usar. Então eu vou falar, então não quero. Porque nesse braço aqui, um relógio de 250 mil não vai. Porque não apenas eu preciso parecer, eu não apenas preciso ser íntegro, eu tenho que parecer também. Você nunca vai me ver andando num carro de 300, 400 mil reais aí. Não vai. Porque não combina com a minha cabeça. Porque a minha cabeça, ela está mergulhada aqui. Não sei se para você. Para mim, não. Eu só estou compartilhando para ver se para você faz sentido. Entendeu? É princípio. Aquilo que o Espírito me ensinou, eu tenho que viver. É assim. Deu para entender? Porque não tem nenhum espaço na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, onde não deveria ter, para ostentação. Uma coisa são momentos de desfrute, em que a gente investe um pouquinho, em que a gente mais, aquilo que você percebe, o Espírito diz, aí já é ostentação. Para, corre, foge disso, abre mão. Deu para entender o exemplo do relógio? Entendeu? Então se um dia você vier com uma mansão, pode ter certeza, eu vou perguntar, posso vender? Para usar isso da maneira como eu entender o Senhor, porque tem uma coisa, tem que o Senhor orientar a gente sobre como é que a gente lida. Isso é uma vida biblicamente próspera, de uma mentalidade que tira a gente do estresse, para a gente ter, portanto, um coração rendido a Deus. A questão não é de quanto. Olha aqui, o Rick Warren, que é daquele livro Uma Igreja com um Propósito, ele escreveu o seguinte, a questão não é quanto dinheiro você tem, mas se Deus é dono do seu coração. Quando Deus possui você, o dinheiro deixa de controlar você. Então isso vale para mim,
Isso vale para você, isso vale para todos nós. É por isso que ele chega aqui, no finalzinho do versículo 21, e ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então o nosso coração está na terra ou o nosso coração está no céu? Tem um videozinho, é possível nós passarmos agora? A cada domingo eu quero trazer uma pequena contribuição de pessoas como eu e você, que se organizaram na vida para nos ajudar. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus no coração de cada um de vocês. Meu nome é Diogo e hoje eu trago uma reflexão aqui para vocês da palavra, um desafio e um breve testemunho também. Em Mateus 6:21 está escrito que aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Essa conexão aqui que a gente vê entre tesouro e coração revela um pouquinho para a gente das nossas prioridades espirituais, o quanto a gente tem, muitas vezes, nesse mundo corrido, atribulado, a gente pouco para refletir, para pensar, né? E como é importante a gente fazer isso, né? Eu, alguns anos atrás, né, ainda, posso falar assim, engatinhando um pouco na fé, eu não era dizimista, eu não era ofertante, mas isso me incomodava bastante, né? Em alguns momentos com certa dificuldade financeira, sempre pensando, acho que se eu ganhar mais eu vou conseguir aqui ofertar, dizimar. E um belo dia, né, dentre um processo que eu estava passando, que na minha opinião era extremamente importante para a minha vida, de purificação, de santificação, o Senhor começou a me incomodar demais, né, nessa situação, nessa área financeira. E eu recorri a um irmão na fé, né, e trouxe para ele testemunhei, né, na verdade, essa dificuldade para ele. E ele me deu um livro, né, um livro que falava sobre dízimo, testemunho, né, aqui de fidelidade, enfim. E lendo esse livro, Jesus falou muito comigo, né, eu entendi que não é sobre dinheiro, né? Jesus não precisa de nada, mas é sobre a minha prioridade, é sobre onde eu invisto, né? Aqui os meus recursos, porque para mim é a prioridade o reino, né? Então, a partir daquele dia eu li, entendi e comecei a ser um dizimista, um ofertante, né? Com regularidade, fiel, e várias coisas na minha vida mudaram, né? Entre elas também na parte financeira, graças a ele. E eu sempre penso também naquilo que impacta o nosso dízimo e a nossa oferta, né? Hoje na igreja, participando aqui como tesoureiro, eu percebo e vejo, né, o alcance que tem também, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas, além de ser um grande testemunho, né, da nossa fé, da nossa direção, na nossa fidelidade ao Senhor, também muitas vidas são impactadas aqui, né, com os dízimos e com as ofertas. A igreja avança, né, pessoas conhecem a Jesus, a gente chega em lugares que ninguém chegou, a nossa igreja é uma igreja que faz missões, né, que chega a lugares muito além de Morungaba. Então, eu queria deixar esse desafio para os irmãos, para a gente parar um minutinho, para a gente refletir, para a gente orar ao Senhor, né? E para a gente pensar aonde de verdade está nosso tesouro, né? Aonde está nosso coração, e a gente entregar tudo ao Senhor, né? Entregar de dentro para fora, né? Não tenho dúvida que isso vai cada vez mais mudando a nossa vida, nos orientando e nos norteando, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. É uma maneira de ilustrar, Diogo, nosso tesoureiro, para que aqueles que não conhecem, que é ao lado da Lili, a Lili ao lado dele, fazem um trabalho excelente na tesouraria da nossa igreja. Está dado o recado para mim, para você, um testemunho também. Então é muito importante prestar atenção que Jesus também fala sobre os nossos olhos, né?
Diz assim no versículo 22, se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina o corpo, e assim ele vai. Por quê? Porque é com os nossos olhos que a gente vem a desejar. Não é assim? É com os nossos olhos, a gente coloca os nossos olhos em tudo aquilo que chama atenção. Tem várias áreas aqui, você concorda? Mas se tem uma questão que é atrativa também, é toda essa condição, né, de vida. A gente está indo agora para um mês de tanto consumo. Você está se organizando para consumir de que maneira nesse final de ano? Como é que está sendo? Eu espero, mas muito mesmo, que só de a gente desencadear um processo de reflexão sobre essas coisas, salve muitos de vocês nesse final de ano aqui. Salve muitos de vocês aqui. De Black Friday, de tudo que significa essa época do ano aqui, no endividamento do nosso povo e da nossa gente. A gente tem que sair disso. Não é mergulhar mais nisso. Não é? Todos aqueles que estão neste momento endividados e que são povo de Deus, prestem atenção, o Senhor tem libertação para você. O Senhor tem libertação, é libertação. É libertação, não tem outro nome. É libertação. Porque o Senhor Jesus, ele termina exatamente dizendo o seguinte para a gente, olha, porque ninguém pode servir a dois senhores, versículo 24, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos ver, junto com isto, a parábola, que é a parábola, a história do jovem rico, não é? É um encontro de verdade que Jesus teve. Eu leio rapidamente para você, capítulo 19 de Mateus, os versículos de 16 a 22. Diz assim a palavra. Mateus 16, capítulo 19, do 16 ao 22. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Jesus disse isso para aquele homem, porque aquele homem precisava ouvir pontualmente o que ele necessitava ouvir. Assim como eu e você precisamos ouvir as coisas que Deus tem para nos dizer também. Qual que é sempre a questão? É que aquele moço disse para Jesus assim: olha, estão comigo? Estou terminando aqui, viu? A minha obediência e a minha entrega têm limites. Foi isso que aquele moço disse para Jesus. Quando ele respondeu: olha, tudo que o Senhor disse aí eu faço. Sou obediente e estou fazendo uma entrega da minha vida para o Senhor. Em tudo isso daí. E aí então Jesus falou assim: agora eu posso realmente ter o seu coração por inteiro? Eu posso realmente ter obediência e entrega sem limites? E aí Jesus colocou. E falou assim: olha, eu quero saber se eu posso realmente ter todo o seu coração. E aquele moço decidiu que não. Ele impôs limites à sua obediência e à sua entrega. Deu para entender a mensagem hoje? Então a pergunta-chave é essa: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está? Porque o estresse que a gente vive, que tem a ver com essa nossa maneira de levar a vida,
é fruto da falta de um coração rendido a Deus. Todos nós temos anseios, temos alvos, temos projetos. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho na semana que vem. Volte para você ouvir-me dando aqui uma orientação sobre planejamento, sobre como nós nos organizamos para essas coisas. Mas hoje é assim. Eu, você, nós aqui, nós podemos realmente dizer que Jesus tem todo o nosso coração, e especialmente dentro do ensino de Jesus, no que diz respeito à nossa fidelidade e à nossa generosidade, à nossa disposição de darmos tudo realmente, tudo entregarmos ao Senhor. Então, olha, passa por tempo, passa por competências, talentos, capacidades, possibilidades, mas dar de verdade com tudo o que a gente pode de ampliar esses recursos todos. Mas também Jesus pode contar com os nossos recursos financeiros também, pode contar com os nossos bens, todos eles, para servirmos a causa do reino de Deus. Quantos entenderam a palavra? Você entendeu? O seu coração é de Jesus? O seu tesouro é o Senhor Jesus, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu quero que a gente saia daqui hoje, para a gente começar a responder essa pergunta. Como que você deve fazer aqui para render o seu coração a Deus e começar a sair desse estresse financeiro da vida? Eu quero que você faça 3 coisas, minha recomendação. Primeiro, avalie as suas motivações. Por que é que você investe a sua vida assim do jeito que você investe? Estão comigo aqui? Por que é que você investe a sua vida como você investe? Por que é que você gasta o seu tempo com isso que você gasta? Nós temos um mês para a gente repaginar isso. Por que é que você compra o que você compra, do jeito que você faz, com assim o argumento que você carrega? E quando você para pensar em como transformar tudo isso, você para pensar em como transformar tudo isso em valores eternos, você tem a mesma disposição? Você tem a mesma generosidade? Então, em segundo lugar, vença o egoísmo com a generosidade e com o espírito de gratidão. E em terceiro lugar, obedeça com prontidão. Obedeça com prontidão. Tem direções que Deus dá para tudo na nossa vida, no que diz respeito a vivermos, como eu disse, satisfeitos por sermos parte do povo de Deus. Se você buscar, Ele vai responder. Peça que Ele dá, bata que Ele abre, busque que você vai encontrar. Essa é a promessa de Jesus. Quantos creem que realmente Jesus, Ele é fiel? Que Ele é fiel, que Ele é de verdade, que Ele de fato, Ele quer honrar as promessas que Ele faz. Então há uma reciprocidade, presta atenção, nunca é barganha. Vocês nunca vão me ouvir falando aqui sobre a ideia de barganhar com Deus. Agora existe uma expressão que a gente vai falar mais aqui, que é reciprocidade. Não é? Reciprocidade. Quando a gente caminha nesse sentido. Então a gente tem recebido tanto do Senhor, e uma medida de a gente também demonstrar o nosso amor e o senhorio de Jesus é retribuindo na mesma generosidade com o Senhor em tudo que diz respeito à nossa vida, para que a gente viva debaixo da sua voz, com o coração rendido, e a nossa vida, ela vai sair do estresse para a leveza e para a liberdade. É isso que o Senhor quer, uma vida leve e uma vida em que nós nos sintamos libertos, livres, para a gente viver direito, com muita consciência. Vamos ficar de pé, meus amados, para cantar essa canção?
encontraram o Senhor. Glória a Deus. Abra suas mãos, querido. Hoje pela manhã, Senhor, nós queremos sair daqui muito mais consciente do que nós entramos, para a gente repensar todo o nosso dia a dia, o nosso planejamento, a nossa maneira de lidar com a vida, a nossa maneira de lidar com o dinheiro, com os bens. Nós entendemos aquilo que o Senhor nos ensinou, de que o dinheiro é uma entidade, de que o dinheiro é um Deus. Nós entendemos, querido Jesus, que o Senhor disse claramente que o dinheiro, ele é um senhor que escraviza. E nós queremos, Senhor, por termos ouvido a palavra, sermos libertos de todo o aprisionamento, e queremos Te servir de todo o nosso coração, com tudo que nós podemos e com tudo que nós devemos. Então hoje pela manhã, liberta-nos, Senhor, e ajuda-nos nesse tempo que nós teremos pela frente neste mês, a conquistarmos, Senhor, em Ti, meu amado, a libertação, ó Deus, uma reorganização da nossa vida. Quantas famílias aqui estão estressadas, quantas famílias talvez estejam endividadas, quantas famílias estejam perdidas, desnorteadas, estejam pedindo realmente por uma resposta do Senhor, mas o Senhor tem trazido, e na medida, Senhor, em que cada um de nós aqui se colocar diante de Ti, nós cremos que o Teu socorro já tem chegado, e que nós vamos, Senhor, reorientar todas as coisas conforme a Tua palavra, e viremos a experimentar, Senhor, um novo tempo nessa nossa vida, para que nós possamos desfrutar de contentamento, de alegria e de paz, e o estresse vai dar lugar à leveza, e assim nós vamos nos alegrar mais e mais no Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida. E eu quero enviá-los agora para a vida, para a família, para o trabalho, para a universidade, enviá-los como servos do Senhor, como embaixadores do reino de Deus, como ministros da reconciliação. Sejam frutíferos, ganhem vidas esta semana, que vocês sejam canais de bênção desde a sua casa, que sejam empoderados pelo Espírito Santo, sejam enviados agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe, meus amados.